Gênesis capítulo 1, versículo 30. Meu irmão. Vamos ler ali? Porque é mais amplo, é melhor para mim. Estou ficando meio velho, irmãos. A vista está ficando meio opaca. Amém? E diz assim: e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será de alimento. E assim aconteceu. Vamos lá? Deus viu que tudo o que havia feito, eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, e o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que há neles, ou que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, o que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. É muito interessante que o processo da criação, né? Deus ele é meticuloso. Eu falei outro dia aqui no culto e eu pensei sobre isso. Acordei cedo, fiz a minha oração, sentei à mesa na minha casa, fiz um cafezinho, coloquei ali e fiquei pensando um pouco sobre tudo que eu tinha conversado com Deus mais cedo. E ali eu fiquei meditando em tudo que eu estava orando. E nisso veio um pensamento em minha mente. O que Deus fez no primeiro dia, depois que Ele disse, haja luz e houve luz? Por que Ele não completou, não terminou de fazer a obra? O que Ele falou? Haja luz e houve luz. E o restante do dia Ele ficou fazendo o quê? Por que Ele esperou chegar o segundo dia para Ele fazer uma outra coisa? Quanto tempo demora para dizer haja luz e houve luz? Isso mostra que Deus não tem pressa de fazer nada. E não significa que também, se Ele fizer rápido, Ele também vai fazer de maneira imperfeita. Mas Ele faz questão de fazer e ter uma aprovação. E viu Deus que era bom. Agora imagina, como que pode uma coisa dessa? Será que Deus ele tinha dúvida de que sairia errado? E viu Deus que era bom. É como se dá a impressão que Deus fez e viu, ele ficou surpreso com aquilo que ele tinha feito. Será que Deus pode se surpreender por algo que Ele mesmo fez? Será que Deus já não sabia que seria perfeito? É claro que é uma narrativa de afirmação. Deus não fez e viu Deus que era bom, mas Deus fez porque viu que era bom. Deus não faz nada para dar errado, Deus não faz nada para ser imperfeito. Tudo que Deus faz, Ele é meticuloso. Por que Deus não fez tudo de uma vez? Porque Deus ele é um Pai zeloso que quer ensinar etapa para nós. Ele quer ensinar a importância de você saber esperar, a importância de fazer algo perfeito. Ele fez algo e disse, e viu Deus que era bom, e no segundo dia ele fez uma outra coisa, e viu Deus que era bom, e depois e viu Deus que era muito bom. Ele colocou, ele organizou as coisas. Olha como que Deus trabalha. E agora olha só que tremendo. Primeiro dia Deus fez uma coisa do céu, no primeiro dia Deus criou os céus e a terra. Céus e a terra. No segundo dia, Deus criou uma coisa do céu. No terceiro dia, uma coisa da terra. No quarto dia, criou o sol. É muito interessante que Deus disse, haja luz e houve luz no primeiro dia. Mas Ele criou o sol só no quarto dia. A luz que você conhece vem de onde? Vem do sol. E Ele haja luz, mas Ele criou o sol só no quarto dia. Mas aí a Bíblia diz que Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então ele já começa a estabelecer governo. Ele cria algo da sua própria essência, a luz, e ele poderia manter tudo aceso através da sua glória.
ou ele sustentar a luz que ele criou, mas ele criou um governo, criou o sol para governar 12 horas e a lua para governar. Tudo que Deus fez, ele fez e estabeleceu o governo. Ele fez a terra e estabeleceu o governo sobre o homem. Não é tremendo? Como que Deus delega, como que Deus acredita em nós, como que Deus acredita na sua criação. Como que Deus é tremendo. Agora, olha só que tremendo, gente. E aí no quarto dia ele cria uma coisa do céu. No quinto dia ele cria uma coisa da terra. No sexto dia ele cria o homem. Aí há um empate, né? No quinto dia ele tinha criado metade do céu e metade da terra. Porque no primeiro dia ele criou do céu e da terra. Criou o céu e a terra. Nos outros 4 dias ele criou 2 coisas do céu e 2 coisas da terra. Então há um empate. Eu fico imaginando, irmãos, os anjos dizendo, se ele criar uma coisa do céu, ele tem preferência por nós. Se ele criar uma coisa da terra, ele tem preferência pelos homens. Não é isso? Pela criação física, pelo reino físico. E aí Deus vai e cria o homem, metade da terra e metade do céu. Por isso que o homem ele é a síntese de equilíbrio de relacionamento com Deus e de governo aqui na terra. Se você parar para analisar, o homem tem 70% do seu corpo é água e 30% é sólido. A terra é 70% também água e 30% sólido. O homem tem todas as propriedades que tem na terra. Ele tem fibra, ele tem fósforo, ele tem ferro, ele tem eletricidade no corpo, ele tem tudo que tem na terra. Então o homem ele é tirado da terra para ter legalidade para governar sobre a terra. Então Deus coloca o espírito dele dentro do homem, o homem sendo a síntese da terra, tirado de um boneco de barro para estabelecer governo sobre a terra. Governar a terra usando o homem. Agora olha só que tremendo. O homem está lá no paraíso e naquele primeiro dia da criação, depois que Deus criou o homem, descansou. Por que Deus... Logo depois, o primeiro dia da criação do cara, o cara já criou um day off, folga para o homem. Imagina, Adão nasceu no 6º dia, eita, o que eu vou fazer hoje? Deus diz, não, hoje é folga. Quem gostaria de ter uma folga depois do dia de folga? Aquele dia que tu dormiu bastante, e assim, ai meu Deus do céu, amanhã eu tenho que trabalhar, e tu lembra, amanhã é feriado, graças a Deus, não é uma benção? Não é ou não é? Imagina Adão pensando assim, meu Deus, desde a eternidade que eu estou nesse projeto de eu nascer, não vejo a hora de eu trabalhar. Deus disse, não, amanhã é folga. Beleza, mas por que Deus descansou? Deus está querendo dizer o seguinte, olha, a partir do momento, irmãos, tem algo que eu gosto do pastor Elcio, que eu gostaria que acontecesse com todos os meus líderes, todos os meus 12. Se eu chegar para o pastor Elcio e falar assim, pastor Elcio, essa caneta aqui precisa ser mandada lá para o Japão amanhã. Se não for, eu vou tomar um processo de 10 mil reais. Ou de R$1, não interessa a quantia. Irmãos, eu não preciso de ligar para o pastor Elcio e falar assim, pastor Elcio, e aí, enviou a caneta? Eu tenho certeza que ele enviou. O nome disso é competência. Isso nos faz descansar, quem está entendendo? Quando você pede alguma coisa para alguém e fala assim, fulano, faz isso para mim. Aí a pessoa no outro dia, meu Deus, apóstolo, eu descansei, eu esqueci. Aí depois tu pede novamente, fulano, tal dia tu pode fazer tal coisa para mim? Tá bom, meu apóstolo, pode deixar. Aí você, fulano, tu fez? E meu apóstolo, não deu, eu esqueci. A terceira vez que eu pedi essa pessoa para fazer alguma coisa, eu vou pedir e vou lembrar ela dizendo, fulano, antes dela esquecer, porque não pode esquecer, fulano, você fez o negócio? Já estou indo fazer. Eu não preciso mais dessa pessoa, quem entende? Porque a partir do momento que eu tenho que lembrar ela de fazer algo que eu pedi, eu mesmo pego e faço. Então, quando você tem uma pessoa competente do seu lado, essa pessoa te faz descansar. Eu entendo que, metaforicamente, 2 sentidos de Deus ter descansado no 7º dia. Ele fez todas as coisas, muito bem feito, e ele coloca o governo sobre o homem e ele vai descansar. Ele delega. Quando ele delega, há descanso. Quando você pode delegar algo para alguém, você descansa. Quando um patrão tem um gerente competente, ele descansa. Quem entende isso? Então, ele descansa logo depois de ter criado o homem. O nome disso é confiança. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Segundo, um patrão, ele pode comprar, irmão, muita coisa. Ele pode comprar até um coração novo, uma ponte de safena, qualquer coisa.
Porque se ele tem dinheiro, ele pode pagar a operação. Mas ele nunca vai comprar uma paz que uma pessoa competente e fiel, que está do lado dele, lhe cerca. Ele não vai comprar. Isso aí, confiança não se compra. Competência não se compra. Então, qual é o valor que tem para você se cercar de uma pessoa competente do seu lado? Não tem preço. Você está entendendo? Isso te traz paz. Não é tremendo? Então, o segredo aqui para os jovens, o segredo da prosperidade não é trabalhar muito, é ser competente e ser atento das coisas. Se o teu patrão descobrir que ele pode confiar em você e descansar naquilo que ele te colocou para fazer, você pode ficar tranquilo que você é o próximo sócio dele. Não é nem gerente, é sócio. Isso é testemunho para crente, tá? É um testemunho muito lindo para crente. Que as pessoas vão ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Uma outra coisa muito importante que você tem que entender também. Logo depois que Deus cria o homem, ele cria a mulher. Não sei quanto tempo que demorou, não sei se demorou 1 ano, 2 anos ou 10 anos, mas eu entendo, não tem nada na Bíblia que diz que o homem dormia antes do pecado. Eu entendo como Shakespeare dizia, né, que o sono é procedência da morte, William Shakespeare. Como se fosse um treinamento para o cara um dia dormir e não acordar mais, só acordar na ressurreição. Não é isso? Porque, imagina, se você não pecou, então, se não há pecado, não há o esforço do suor, o desgaste físico. Se não há o desgaste físico, o desgaste físico é uma imperfeição. Quem entende isso? Então, se há uma imperfeição, então se o homem não pecou, ele tinha um corpo perfeito. Então, não tem uma alusão na Bíblia que diga que o homem dormia antes do pecado. Quem entende isso? Então imagina só, a primeira vez que o homem dormiu foi quando Deus foi fazer uma operação nele para arrancar uma costela para fazer a mulher. E aí ele acorda com uma costela a menos. Você sabe que o homem tem uma costela a menos que a mulher, né? Ninguém sabia disso. Então você conta depois assim. Quem tiver o privilégio de contar. Tem uns que estão falando assim, apóstolo, acho que levaram minhas costelas todas porque não tem nenhuma. Não, o nome disso é regime que tem que fazer, né? Está procurando costela assim, caraca, apóstolo, minha mulher me dá trabalho, acho que ela, para Deus fazer, ela levou minha costela toda. Se não, irmão, o nome disso aí é feijoada, mocotó. Amém? Então, imagina... Irmãos, eu não gosto de falar coisa que eu não tenho certeza. Já ouvi falar que mulher tem uma costela a mais que o homem. Mas para mim, eu acho, sei lá, é história, né? Mas depois eu vou pesquisar mais sobre isso, tá? Eu não gosto de reproduzir coisa que eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar. Amém, irmão? Eu não tenho certeza. Não vou dizer assim, nossa, como aquele apóstolo obtuso, tem uma costela, não tem nada a ver, o homem tem a mesma costela. Mas eu só ouvi falar, tá? Agora vamos lá. Imagina comigo. Aí Deus vai e bota o homem para dormir. E aí o homem tem a sensação de dormir pela primeira vez, eu imagino. Aí ele associa o quê? Uau! Essa criação me fez dormir. E o homem nunca mais teve descanso. Brincadeira, brincadeira. Imagina só que ele fez, dormiu. Ele associou a mulher o quê? Descanso. Entenda, gente. Não, sério, gente, sério. Imagina só. O homem, é preparado psicologicamente para quê? Sei lá, para produzir, até mesmo o seu ego, né? Trazer alguma coisa para casa ou semelhante. Embora a mulher também tenha essa eficácia. Agora, a mulher psicologicamente, estou falando psicologicamente, estou falando de uma essência da mulher. Quem entende isso, irmão? Mulher hoje pode fazer função do homem melhor do que qualquer outro homem. Eu não duvido da capacidade da mulher. Mas eu estou falando assim, dentro de uma essência. A mulher foi criada para cuidar, é ou não é? Você pega, desde pequena, a mãe dá uma bonequinha para ela, já começa a cuidar da boneca. O homem foi preparado para ser cuidado. Agora eu estou entendendo porque que o homem é manhoso. Não é isso? O cara dá uma febrezinha de 36 graus. Nem sei se 36 graus é febre, mas para o homem já é. Meu Deus, eu vou morrer. Pastor Márcio passando mal. Ai, meu coração. Pedi um coração novo. Ai, Cris, me salva. A Cris com 49 de grau de febre. Vou para o culto.
Você está entendendo? A gente é meio manhoso. Por quê? A gente foi preparado para ser cuidado. E a mulher já tem essa ideia de cuidar. Quem entende isso? Ela mesmo levanta, joga o comprimido pro alto, assim, toma. No outro dia tá bom, no outro dia tá fazendo café. Não é assim? E o cara na cama? Ai, meu Deus, tu não me compreende. Agora eu fico imaginando ele acabando, saindo de uma cirurgia, ele olhou para o lado, ele associou a mulher a descanso. Por quê? Assim como Deus descansou após ter feito o homem também descansou após fazer a Deus fazer a mulher. Porque já chama a mulher de auxiliadora. Ou seja, para descansar o homem. Não é muito legal quando a pessoa está trabalhando e sabe que tem alguém em casa cuidando do lar, ou ajudando a gerir, cuidar do filho. Qual é a pessoa que trabalha sabendo que o filho pode estar sendo agredido, ou espancado, ou abusado? Você fica em paz? Você não fica. Então, um traz descanso para o outro. E isso é prosperidade. Repito, uma mulher pode trabalhar fora, trabalhar na rua, não tem problema. Mas é nesse sentido, do cuidado, sabendo que a sua casa está sendo cuidada, que a sua vida está sendo cuidada, que você tem uma pessoa do seu lado que pode cuidar de você. Isso não te traz paz? Toda pessoa, irmão, que ela é sozinha, ela se sente bem por alguns momentos. Em outros momentos ela tem uma preocupação. Cara, se eu passar alguma doença, eu descobrir que eu tenho uma doença, se eu tomar um tiro de bala perdida na coluna e eu ficar numa cadeira, quem vai cuidar de mim? Não há essa preocupação? E aí, nessa hora, qualquer solteiro pensa, cara, nessa hora é melhor ser casado. É melhor ser casado sempre, irmãos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que é melhor ser dois, porque a paga é em dobro. É maravilhoso. E aí há um descanso. Quando você é casado com a pessoa que cuida de você, a apóstola cuida de mim, irmão. Tem dia que ela fala assim, ela prepara minha roupa, ela prepara tudo, ela faz um negócio, ela joga perfume em mim. Somente quando eu vou para o culto sem tomar banho. Aí ela encharca. Pelo amor de Deus, homem, faz comigo não. Eu sou meio tirado dos travesseiros, irmão, nem com cabelo no pintio. Eu vou fazer live, ela vai fazendo live, ela penteando meus cabelos. Você está entendendo? Então assim, a pessoa cuida de você. E aí você tem paz, porque você sente, sabe como você se sente? Sente assim, nossa, tem uma pessoa que cuida de mim. Não é muito legal isso? E aí Deus vai lá e coloca o homem para cuidar do jardim e coloca a mulher para cuidar do homem. Agora, quem cuidou da mulher, né? Quando a serpente estava lá sondando? Então, é uma proteção. Não é um cuidar do outro. É o homem cuidar da mulher também. E isso traz paz, traz descanso. Por quê? Quando o apóstolo Paulo fala de paz e de descanso, ele está associando ao pleroma. A palavra pleroma em grego significa uma completude. É a mesma palavra que se utilizava, ele diz assim, que a paz de Deus, que o descanso de Deus esteja sobre você. A palavra pleroma é como um navio que sai do porto com a tripulação correta. O que é a tripulação? A tripulação é quem trabalha no navio, não é isso? É crew em inglês, que não é os passageiros. Só a tripulação, o cara que vai pegar no mastro, o outro que vai pegar no leme, o outro que vai limpar o convés, o outro que vai limpar o armazém, o outro que vai cozinhar. Uma tripulação perfeita, e o vento perfeito, a comida perfeita, o armazenamento perfeito. Uma viagem de navio talvez vai demorar 20 dias, 30 dias, tudo muito perfeito para uma viagem tranquila. Então o apóstolo Paulo usa no grego essa mesma palavra, pleroma, que a paz de Deus, no sentido de pleroma, no sentido de que a sua vida como uma viagem nessa terra venha a ser completa, que não tenha falta em nada, o vento, o favor, a comida é o suficiente, pessoas ao seu redor para poder te ajudar, que a paz de Deus possa fazer isso na sua vida. E não está falando de você ter comida demais, ou você ter roupa demais, ou dinheiro demais, suficiente para você ser bem, viver bem. Quem entende isso? Então é isso que Deus nos oferece. E um outro sentido da paz, que tem aqui no Gênesis capítulo 1, né, no capítulo 2, tem um entendimento de, imagina, Deus descansou de quê? Gente, Deus é espírito. Eu fico imaginando Deus pensando assim, estou cansadão, haja uma rede aqui. Tenta imaginar Deus descansando. É lógico que é uma metáfora. Deus está dizendo o seguinte, e está usando uma linguagem, algo figurativo.
Imagina só quando você vai na casa de alguém e todo mundo lá é muito engraçado, todo mundo é receptivo. Aí você chega na casa de alguém e a pessoa é brincalhão. Eu vi a festa do José outro dia, eu falei assim, o Gladys era mais humilde, antigamente chamava a gente para ir na festa do filho dele. Aí, agora a gente só fica sabendo pelo Facebook, pelo Instagram. Aí você vai lá e tá todo mundo brincando, aí tu fala assim, nossa, essa casa aqui é muito alegre. Né? Quem já viu alguma casa rindo por aí? Tu passar em frente à casa do Gladys, aí tem uma janelinha com a sobrancelha, igual que o pessoal bota no salão da mulher aí. Uma casa assim. Nossa, que casa alegre! É claro que a casa não é alegre, irmão. É alegre o morador da casa. Quem entende isso? Quem mora na casa traz alegria para aquela casa. Então é uma metáfora. Então quando diz que Deus descansou, não é que Deus descansou. Ele criou o homem e no sábado houve o descanso. Ele quer dizer o seguinte, é como se fosse Deus fosse a casa e a alegria estivesse quem está dentro da casa. Então o descanso não é Deus que descansou, mas aquele que está em Deus que está descansando. Quem está entendendo isso? Um outro sentido é que Deus, alguns pastores, eles dizem assim, o descanso, Deus criou o mundo em 6 dias. Não é errado falar que Deus criou o mundo em 6 dias. Deus criou tudo em 6 dias. Na verdade, se você parar para analisar, Deus ainda está criando, porque o universo está em expansão. Segundo os astrônomos, a cada 3 ou 4 segundos aparece um planeta novo no universo. E o universo está em expansão a 100 mil quilômetros-luz por segundo. Imagina só, na velocidade, expandindo, e nascendo planeta, Júpiter, e vários planetas maiores que a Terra, e nenhum entra em atrito com nenhum deles, tudo muito bem organizado. E ao mesmo tempo ele me ouvindo aqui falar, e ele mesmo me influenciando a falar, influenciando você a ouvir, te convencendo, não vai embora não, o culto termina 9h30. Ele fala muito, mas uma hora ele vai parar, vai ter oração também, vai ter o louvor. Ele está aqui falando contigo, te convencendo, cuidando da sua casa agora, planejando o seu dia. Quem entende esse Deus? Quem pode dar uma salva de palmas para ele? Agora, olha só, imagina comigo. Esse mesmo Deus, ele está dizendo o seguinte, o descanso está naquele que está debaixo de mim. Por exemplo, ele criou o homem e o descanso. Aí uma pessoa fala assim, o mundo foi criado em 6 dias. Não, foi criado em 7, porque o descanso também faz parte da obra. Então, quando você me vê algum dia na casa de praia, lá, balançando na rede, que eu não sei, né, só ouço falar, igual diz aquela música, né? Então, você fala, nossa, o pastor está na rede descansando. Aí você vai cantar, quem mandou largar a rede? Aí eu falei assim, não, mas eu tenho que pregar. E aí, quando o dia que você me vê lá, tu diz assim, gente, o descanso faz parte da obra. Amém? Olha pro teu marido assim e fala assim, ei amor, o descanso faz parte da obra. Vamos que vamos. Hoje vai sair uma oferta especial aqui, calma, fica tranquilo, Deus provê. Deus provê o descanso, provê. Por isso que eu digo, irmãos, que melhor que ter uma casa de praia é ter um amigo que tenha casa de praia. Amém? Agora vamos lá. Aí você imagina comigo que Deus, ele faz o descanso fazer integral na obra. Porque Deus, ele tem prazer em nos trazer paz e descanso. Isso não está relacionado à quantidade de dinheiro. Isso não está ao tamanho da sua propriedade. Isso não está relacionado a... Eu não estou fazendo apologia a não ter dinheiro, tá, irmãos? Você pode ter muito, mas não está associado a isso. Não está associado a você ter uma aparência muito bonita. Eu sou muito bonito, então eu tenho certeza que a minha mulher não vai olhar para homem nenhum no mundo, porque eu sou o cara mais bonito, para que ela vai olhar? De repente ela fala, meu Deus do céu, enjoei de homem bonito. Então isso também não vai te dar garantia de um sucesso no casamento ou paz. A paz é você ter uma vida equilibrada, obedecer todos os pilares da palavra e confiar em Deus. Quem entende isso? É o pleroma, é uma vida completa.
Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Segunda forma que Deus dá o exemplo para o homem de descanso, gente, é o seguinte. Vamos lá. Lembra que eu falei no início da pregação que Deus ele criou e viu que era bom? Criou e viu que era bom? Criou e viu que era bom? Ele foi detalhando e viu que era bom, e viu Deus que era muito bom quando ele fez o homem. Ele detalhou, ele fez questão de exaltar isso. E viu Deus que era muito bom, ele deu uma potencialidade. Porque o homem ele é a coroa da criação. E embora tenha sido a coroa da criação, até uma mosca precedeu o homem na ordem da criação. Isso é para nos ensinar a humildade. O homem foi o último a ser criado. Você está entendendo? Para governar as coisas. Mas Deus já tinha criado o restante. Agora olha só que tremendo. Deus estava mostrando que só há descanso quando a obra está completa. Imagina que você começa a construir sua casa. E aí não termina. Você pode até estar dia de folga, mas você não descansa. Você só vai descansar quando a casa estiver pronta. E não só pronta, enmaçada, pintada, com quadro, com a mobília, com tudo bonitinho. Aí depois, aquela satisfação, você senta no sofá e diz, está pronta. Não é assim mesmo? Quando você tem algo muito importante para fazer. Sabe quando a pessoa não... Entenda, não é fazer algo, é ter a certeza que aquilo que você fez foi bom. E isso te traz paz na consciência e descanso. Imagina que uma pessoa ela está no mundo. Quando o crente usa essa terminologia está no mundo, não significa que vocês são alma penada, quem está aqui que não é cristão ainda. Está entendendo? É só um cacuete de crente falar isso, tá, irmão? Quando se converter, tu vai falar muito também. Você que está nos visitando pela primeira vez. Mas quando a gente usa esse termo de estar no mundo, é a pessoa que ainda não tem uma vida com Cristo, amém? Não anda nos princípios do Senhor. Agora, a gente tem esse costume, né, de dizer o seguinte, de entender o seguinte, que quando uma pessoa ela está no mundo, ela pode até trabalhar, ganhar bem, ser até um homem bem-sucedido, até ter uma esposa que lhe ama e que respeita. Mas quando ele está de folga, ele não está descansando. Ter um dia para descansar ou 2 dias não é sinônimo de descanso. Ter um dia de folga. Por quê? Porque ele tem uma consciência acusativa. A cada refeição que a esposa traz para ele, ou o abraço que a esposa dá, ele pensa, cara, por que eu fiz aquilo? Eu traí ela. Ou senti aquele desejo de trair, ou esbocei uma reação de traição. Ou então, por que eu fiz isso com meu filho? Ou por que eu fiz isso? Ou por que eu roubei meu patrão? Então, ele, no seu interior, ele está descansando físico, mas o seu espírito não está em paz, porque ele sabe, no mínimo, pelo princípio de lei moral, que Deus colocou no coração de qualquer um, de qualquer religião, o que você está fazendo não é o correto. Irmãos, entenda o seguinte, por que eu estou falando isso? Se tiver alguém aqui que é ateu, ou alguém na universidade, na faculdade, alguém falar assim, vem cá, você é ateu? E ele falar, eu sou. E aí se a mulher falar, você é ateia? Eu sou. Então, por que você não sai matando todo mundo e não vira um serial killer? Porque eu vou ser preso. Por quê? O único lugar que existe, o único lugar em toda a terra que está escrito, não matarás, não roubarás, está na Bíblia. Então o cara é ateu, mas ele entende que ele tem que obedecer às leis bíblicas, mesmo não acreditando em Deus, porque todas as leis que existem na terra, cívicas, foram regidas pela palavra de Deus. Você está entendendo? É um princípio de moralidade, é a palavra, mas mesmo para quem não crê na palavra, já é um princípio de moralidade. O índio pode morar numa tribo, no meio da floresta amazônica, todo mundo nu, mas ele é casado, ninguém pode tocar na mulher dele. Não é tremendo isso? Imagina só, está o cara assistindo televisão na tribo. Sabia que tem um texto no livro de Amós, que Amós diz assim,
E ele tem uma visão, que ele diz que nos últimos dias pessoas assistiriam imagens dentro da sua casa e carros de fogo atravessando as praças em alta velocidade. Ele está vendo carro, ele está vendo a televisão, ele não sabe explicar, porque foge do entendimento dele, ele está vendo o futuro. Pessoas sentadas na sala, tem um texto de Amós que diz isso, pessoas sentadas na sala com imagem na sua sala, é a televisão. Agora você imagina, pastora Ana, como que há sossego? Não há. A paz não há. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando no coração do cara e mostrando para ele o que ele está fazendo errado, mesmo antes de ele conhecer o que é o Espírito Santo. E é uma condenação. Ele tem um dia de folga, ele tem um dia de descanso, mas não descansa. Quem entende isso? E quando você só descansa, qual é o exemplo de Deus? Que não precisa de descansar. Qual é o exemplo de Jesus? Que não precisava de ser batizado e foi batizado, para que se cumprisse toda a justiça. Qual é o exemplo dele? O exemplo número 1. Eu fiz uma obra perfeita, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E no 7º dia Deus descansou de toda a obra que tinha feito. Ele descansou de toda a obra que tinha feito, e ele só descansou porque ele viu que tudo que ele tinha feito foi bom. Quando você trabalha durante a semana, mal porcamente, faz tudo de qualquer jeito, desleixadamente, tu fala, meu Deus, a minha semana poderia ser muito mais produtiva, eu poderia ter feito muito melhor o que eu fiz essa semana, eu fiquei muito tempo no Facebook, eu me distraí demais, eu trabalho por conta própria, eu levantei tarde, eu poderia ter produzido muito mais. O teu final de semana você não descansa muito bem. Mas quando você trabalha com excelência, dá o teu melhor, é uma semana produtiva, o teu sábado é outro, é ou não é? Você tem a sensação, meu Deus, eu nunca trabalhei tão bem e tão excelente como eu fiz essa semana. Foi mais ou menos isso que Deus está querendo mostrar. Ele descansou de toda boa obra que ele tinha feito. Agora, entenda, se você pratica péssimas obras, você nunca vai encontrar descanso. Porque Deus descansou de toda boa obra. Mas se as suas obras forem más, a sua alma, o seu espírito nunca vai alcançar descanso. Eu vi uma palavra de um rapaz, eu não estou lembrado quem foi o discípulo, que falou assim, eu tenho um rapaz que eu ganhei ele para Jesus, apóstolo. Eu ganhei ele para Jesus, ele até passou pelo encontro, estava uma benção aqui na igreja, mas ele se desviou. E ele se afastou do caminho do Senhor. E aí, eu conversando com ele, falei de Jesus novamente para ele, e ele disse assim para mim, fulano, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou todo errado, estou afastado do caminho do Senhor. Mas depois que eu passei por aquele encontro, eu nunca mais tive paz para pecar. Quem está entendendo? Quem entendeu a linguagem que ele quis usar? Eu nunca mais tive paz para pecar. Porque ele teve uma experiência com Deus. Ele entendeu quem era Deus. Deus falou de uma forma com ele, que agora ele está querendo dizer, eu estou querendo ser do mundo, mas eu não tenho mais paz para ser do mundo. Tudo ao meu redor me lembra Deus. Eu estou ali, sei lá, com a cerveja, brincando, rindo, gargalhando. Quando todo mundo para de rir, alguém se distrai em algum momento, vem Deus na minha mente, eu fico ali confrontado. Imagina, se o cara está com a amante, ele está ali, e daqui a pouco ele pensa, cara, isso aqui está errado, Deus está aqui comigo, Deus está me vendo isso. Ele não teve mais paz para pecar. Irmãos, quem conhece a Deus e anda nas más obras, ele só vive uma vida mais sobrecarregada. Mas quando ele conhece a Deus e começa a praticar as obras que Deus quer que ele pratique, ou seja, as obras de Jesus, aí ele encontra descanso. Mateus 11, 28, pode colocar um instante? Eu estou indo para o final. Venham a mim, essas palavras são de quem? De Jesus, gente. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o meu fardo é leve. Viu? Já dei até a
Porque naquele tempo, num sábado, Jesus passou das searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Só essa parte. Viu como que Jesus troca? No sábado, os discípulos trabalham, catam a espiga para comer. Eles estavam com fome. E aí ele foi criticado porque os discípulos estavam trabalhando no dia do descanso. E aí Jesus disse o seguinte: olha, não é que eu estou ensinando eles a quebrar um dia, um princípio. Mas é que agora o descanso dele não está num dia em si. O descanso dele está em andar comigo. Eles não descansam um dia, eles descansam a semana toda comigo. Então o dia dele de descanso não é mais o sábado, não é mais o domingo. Isso é um dia de lazer, é um dia para a família. O descanso dele está na mente dele. O descanso está no interior dele. Enquanto ele anda comigo, ele pode estar trabalhando de segunda a segunda. Ainda assim, ele alcança descanso. É muito mais transcendente do que o físico. Não é um esgotamento físico ou mental. É um descanso espiritual. Quem entende isso? E aí Jesus, eu fecho aqui, Jesus dizendo o seguinte: tomai sobre ti o meu jugo e o meu fardo. O meu jugo, ele é leve. Tem um dia que eu preguei aqui foi sobre Samar? Não, meu Deus, qual é o nome do... Foi Issacar? Lembra um dia que eu preguei sobre Issacar? Issacar, um dos filhos, o sexto filho de Jacó, que é de Leia, que Leia vai lá e busca as mandráculas. Quem estava no dia que eu preguei sobre isso? E aí ela engravida de Issacar, acreditando que foi as mandráculas que fertilizou mais ainda Jacó e ela e tudo mais. E aí Raquel entrega as mandráculas para ela, não é isso? E tudo mais, aquela negociação toda. E aí a Bíblia diz que nasce Issacar. E aí tem uma bênção que Jacó dá para Issacar antes de Issacar morrer, antes de ele morrer, ele abençoa os filhos, e quando ele vai abençoar Issacar, ele diz assim: Issacar, você é um jumento. Olha que bênção que o pai chamou de jumento. Não, mas sério, ele diz assim: você é um jumento que descansa entre duas cargas. É muito interessante, olha só, ele chama você um jumento que descansa entre duas cargas. Como é que pode uma pessoa descansar enquanto está carregando uma carga? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, você sabe descansar e tem uma vida equilibrada. Tem duas cargas em você. E elas não te desestabilizam. Elas te dão um equilíbrio na vida. Te tornam uma pessoa melhor. E não é um peso em cima de você. Não é uma bênção isso? A bênção que Jacó liberou sobre Issacar. Aquele que sabe descansar no meio das tarefas, no trabalho, no propósito. Ele não se sente cansado o tempo todo, ou sobrecarregado o tempo todo. Ele é uma pessoa equilibrada e descansa. Essa é uma unção que Issacar tem. Agora, o que Jesus disse? Toma o meu fardo, porque é leve, e toma o meu jugo. O jugo, ele era uma madeira que encaixava na carcunda do boi quando o boi ia arar a terra. Cada boi tinha um jugo na sua medida. Se você pegasse um jugo de um boi e colocasse nas costas de outro boi, dava para ele trabalhar, mas começava a carcomer, sabe? Começava a corroer a pele, o couro, a couraça do boi. E ali, uma semana ele trabalhando com aquilo ali, ia trazer um defeito para ele, porque aquele jugo não é dele. Daí que entra a palavra jugo desigual, não é o jugo igual da pessoa. Você está entendendo? Então, Roma estava colocando um peso muito grande em cima daquele povo. Ou seja, o diabo coloca um jugo desigual em você. O diabo coloca um trabalho para você trabalhar excessivamente, esgotamento físico, e ganha pouco, e frustração. O diabo coloca problema na sua família maior do que você pode, que foge do teu controle, do relacionamento com a esposa, que já tem gritaria, já tem palavrão, e aí você foge do diálogo, e tu já vai trabalhar no outro dia, com tudo mal resolvido, com a mente perturbada, aí já tem um problema do patrão, é a hora que a pessoa entra em suicídio, toma remédio, acontece um monte de coisa errada na vida da pessoa. É um jugo desigual, é uma carga que a pessoa não consegue carregar. Ela fala: cara, não dá para me carregar isso, é muito difícil, é frustração, nada dá certo na minha vida. Quando eu penso que vai engendrar alguma coisa, parece que o negócio dá errado, desmonta. E aí Jesus, ele olha para aquelas pessoas que estão com um olhar de desespero para ele. É nesse contexto que Jesus usa essas palavras alentadoras.
São palavras alentadoras, palavras de alento para a alma. Os caras estão olhando para ele desesperados, dizendo, cara, eu vou morrer de fome. E Roma está nos exaurindo, eu estou desgastado. Eu sonho em ter uma roupa melhor, comprar uma coisa melhor, dar uma vida digna para minha família. Mas tudo que eu ganho, Roma toma. Quando não é Roma, é Herodes. Quando não é Herodes, é os cobradores publicanos. É a corrupção. Nada dá certo, o terreno é muito caro. E se o aluguel já é caro, a gente tem que dividir com outra pessoa. Não se construir nada. Meu Deus, nada dá certo para mim. E você já está ficando ali, um desespero. Fala alguma coisa para mim. Eu quero ouvir alguma coisa do Senhor. E está todo mundo sentado ali. Aí Jesus diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. E vocês encontrarão descanso. Toma o meu jugo e o meu fardo que é leve sobre vocês. O meu jugo vai encaixar certinho em você. Não vai te machucar. Vai te ajudar a ter uma mobilidade no trabalho, em tudo que você fizer. Se você tiver com o meu jugo e o meu fardo que é leve, olha, é um fardo, mas dá para você carregar. Eu jamais vou colocar um peso em cima de você que não dê para você carregar. Eu vou cuidar de você. Eu vou te dar descanso. A maconha não te dá descanso, te dá viagem psicodélica. A cocaína não te dá descanso, te dá viagem psicodélica. Quando passa o efeito, você tem que gastar mais. A cachaça, a bebida, te dá viagem, não te dá alegria, não te dá prazer, te dá confusão. É ou não é? Eu nunca vi uma casa que tem bebida que não tenha confusão. É quebra-pau, até no Natal. Jesus fica lá fora, o menino Jesus lá fora, e o quebra-pau comendo. Começa com a ceia, o peru de Natal, o Chester. Quando dá 11 horas, o peru de Natal já devoraram, já estão todo mundo espalitando o dente. Aí vai no vinho, vai na cachaça. 1h da manhã já não tem mais Jesus, já tem SAMU chamando lá, porque o quebra-pau comeu. É ou não é? Não tem paz, não tem nada, irmão. Por quê? Porque Jesus não está naquela casa. Agora, se Jesus entra na sua vida, irmãos, Jesus tira, mas você tem que descansar nele. Aprender a descansar. Se coloque em pé nesse momento. Você tem que aprender a descansar nele.